Boa tarde, começa agora mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. O tempo está curto e por isto eu não vou perder muito tempo com apresentações, porque o nosso entrevistado dos dois primeiros blocos dispensa qualquer apresentação. Jorge Viana, que já foi governador do estado do Acre, já foi prefeito de Rio Branco, governador do estado por 2 mandatos, foi senador da República com um mandato de destaque, né? Em alguns temas específicos, sobretudo. Enfim, uma pessoa que tem uma história de compromisso político com a região importante. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, tá? É um prazer falar contigo. Quanto tempo? E lamento ainda estarmos no meio de uma pandemia, todas essas mortes aqui no Acre, no Brasil, e até ter que falar de longe, né? Porque é um recurso interessante da tecnologia, mas não é uma opção para nós, é uma obrigação, por conta da pandemia, até ter que falar longe. Eu queria estar perto aí de ti, que é bom para ter uma conversa dessa quando a gente está pertinho. Mas eu espero que você esteja bem, tua família, todos aí também na Gazeta. E, enfim, é um prazer poder conversar com o nosso povo a partir daqui. Bom, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que vai dar para dar um bom pontapé inicial. Jorge Viana é uma liderança que acostumada a fazer, né? Eu citei aqui no início, foi prefeito de Rio Branco e governador por 2 mandatos, depois assumiu uma cadeira no parlamento, no Senado. Mas parece que o perfil de executor é que deu o norte para a sua carreira política. Como é estar aí, fora desse cenário? Fora do cenário de cargos públicos, né? Não que tenha deixado de fazer política, mas estar fora do jogo das decisões. Qual é a avaliação que você tem feito? Tem gente que está achando que eu já estou de volta ao jogo. Mas eu acho que sempre dá para fazer alguma coisa quando a gente não está ocupando cargo público. Eu não estou ocupando, estou tentando, estou trabalhando, estou tocando minha vida e conversando muito, sonhando, imaginando coisas para vencer esses tempos difíceis. Mas é claro que eu estou aqui num escritório novo, aqui em Rio Branco. Aliás, aqui é a sala 13. Por acaso eu estou num lugar que a sala é 13. Só descobri depois. É aqui na Avenida Ceará. É um lugar de trabalho e, como você vê, tem umas coisinhas arrumadinhas, tem um pouco desse DNA nosso de fazer coisas. E coisas simples, essas tábuas, essa prateleirinha aqui foi feita na minha casa. São coisas, um pouco da nossa história na parede, umas plantas. E aí entram pessoas aqui e falam assim, rapaz, deu vontade de ver isso aí acontecendo lá fora. Porque na época de vocês, do teu governo e tal, os prédios, os lugares, era tudo bem cuidadinho, bem limpinho, organizado, nada se acabava. Ao contrário, tudo se refazia e tudo era fotografável. E eu acho que a política, eu sei que o pessoal não está nem querendo falar muito de política, mas assim, a boa política, ela materializa coisas, realiza coisas, melhora a vida das pessoas. E nós estamos vivendo, sinceramente, não é porque eu estou fora, não, mas nós estamos vendo uma grande crise de falta de liderança para unir as pessoas, para apresentar um projeto para o país andar para frente, e acho que vale o mesmo aqui no Acre. Hoje, o que está faltando na política são lideranças, pessoas experientes, pessoas que gostam de fazer acontecer as coisas. É minha opinião. Olha, tem muita gente que está lhe ouvindo, que, claro, não concorda, não dialoga com esse raciocínio, entendendo da seguinte forma: o ex-governador Jorge Viana tem dificuldade de entender que a pessoa que está lá no Palácio do Planalto foi eleita democraticamente, o governador Gladson Cameli foi eleito democraticamente. Que falta de lideranças é essa a qual ele se refere, se essas pessoas representam a vontade da maioria? O que o senhor responderia para ela? Não, na boa, óbvio, né? E eu não estou aqui discutindo com um direito legítimo que a democracia permite das pessoas escolherem os governantes. Mas ser governante não significa ser liderança. Eu, por exemplo, tenho uma impressão, não estou aqui querendo ficar discutindo isso, mas eu acho que no Palácio do Planalto nós temos uma pessoa que não é forte, é fraca. E lamento aqui, eu tenho boa relação pessoal com o Gladson, não estou aqui para ficar, mas eu acho que o Gladson não é um governador forte, é um governador fraco. Sabe por quê?
porque o presidente da República, todo dia, parece que ele tem que tomar alguma medida contra alguém, falar grosso com uma pessoa ou outra, e normalmente não são pessoas com patentes altas, para poder se reafirmar. Só quem fica, quando ocupa cargo, toda hora, querendo mostrar que está no cargo, que tem uma caneta azul para demitir, para nomear, é quem é fraco. É quem não lidera, porque a liderança é outra coisa, é a gente conquistar o amor das pessoas, o envolvimento das pessoas. O líder une pessoas, reúne gente, faz as coisas acontecerem, porque meu pai dizia, ninguém faz nada sozinho. Você acha que essas coisas bacanas que a gente fez no Acre, que agora estão mal cuidadas, eu lamento, eu sofro com isso. Quando eu vejo uma tentame caindo, quando eu vejo o hangar do aeroporto, foi construído no governo Binho, o hangar do aeroporto, para pôr o helicóptero, para pôr o avião do governo. O governador anda de jato para lá, para cá, não cuidou, deixou o hangar cair. Está lá, é só ir lá ver. Só tem o lugar onde era. E as coisas abandonadas. Então, acho que um líder, uma pessoa que lidera, eu estou falando isso aqui, não é para se contrapor a quem pensa diferente, é apenas para a gente conversar. Né? Eu estou querendo conversar com ela. O líder, eu tinha muito respeito da PM, mas não é porque eu mandava prender o policial, é porque eu valorizei o policial, eu comprei colete, arma, carros, cuidamos dos quartéis e fizemos uma pactuação de que com a união das forças de segurança nós íamos vencer o crime organizado. Eu tive o carinho e o respeito dos professores, não é porque peguei um salário que era de R$ 126 e fomos dar curso de formação junto com o secretário Binho, e passei para 2.400, né? Naquela época foi 1.200 o salário menor, quando a pessoa entrava, hoje é 2.400 esse salário, 20 anos depois. A gente ganha o respeito quando a gente faz o trabalho com as pessoas, quando a gente conquista a confiança das pessoas, aí a gente vira uma grande liderança. É disso que eu estou falando. Entendi. Eu acho que estamos vendo uma crise de liderança com todo respeito a quem pensa diferente. Entendi. Uma questão é ser eleito a cargo público, outra coisa é ser liderança. Isso é o seu entendimento. Eu vou aproveitar esse seu raciocínio e perguntar o seguinte. Eu tenho percebido o seu esforço, todas as vezes que a gente vai falar sobre política, o senhor coloca a discussão política como é algo muito desgastado entre a população. Eu percebo um certo cuidado da sua parte de dizer, olha, o que nós vamos conversar aqui, eu peço licença, há sempre um cuidado quando vai se falar especificamente de política. Parece que da sua parte há um cuidado para não melindrar a vontade popular. Tendo isso como referência, esse seu cuidado, eu queria saber o seguinte, daquele projeto que o PT emplacou nos últimos 20 anos, durante 20 anos no poder, o que na sua avaliação precisa ser preservado? O que ainda dá para salvar daquela ideia que foi executada durante 20 anos? Olha, meu pai também me ensinou, esse cuidado com a política é porque eu acho que a gente está vivendo uma fase ruim no Brasil. Não é sem razão que muita gente se decepcionou com a política, mas eu falo tranquilamente que só a boa política pode trazer de novo alguma esperança para a gente, porque os líderes, ou os governantes, ou os que a gente elege, é que vão decidir se as coisas vão para um lado ou para o outro, se as coisas melhoram ou pioram. Eu pergunto para as pessoas, eu estou conversando com muita gente, a tua vida tem melhorado nos últimos anos ou piorou? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Se as coisas estão piorando, nós temos que cobrar de alguém a melhora. Né? Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer uma prosperidade para a vida. Mas aí vou direto na tua questão. Meu pai me falava uma coisa, que o passado serve para pelo menos duas coisas, serve para muitas outras. Uma, para a gente olhar para trás e ver os erros que cometeu e não cometê-los para frente. Uma outra é a gente olhar para trás e ver o que é que a gente já fez na vida, como pessoa. E quem ocupou cargo público como eu, em mandato, tem que olhar para trás, que eu não fiz nada sozinho, foi com muita gente ajudando, olhar para trás para ver as coisas boas e importantes que você fez, não para viver desse passado, mas para olhar para frente e você imaginar fazer mais e melhor. Eu estava conversando com o Tonho Alves esses dias e tem um textinho que ele escreveu
uma apresentação de um material que nós publicamos nos 100 anos do Acre. Lá tem uma frase muito bacana, que eu aprendi com meu pai, digo de verdade, a valorizar o passado. Por isso que eu gosto tanto do patrimônio, a gente recuperou tanta coisa aqui no nosso período de governo, e agora eu fico triste de ver tudo se acabando, porque isso não pode acontecer. Tem que entrar no Ministério Público, tem que ter campanhas, o governador, o prefeito, todos têm que ajudar a manter o patrimônio público fotografável, funcionando e agindo. Mas no texto lá está o seguinte: se você olha para os últimos 10 anos com cuidado, com um sentido de aprender, você está habilitado a projetar os próximos 10 anos. Então, eu acho que do nosso trabalho ficou pelo menos coisa. Ficou um trabalho bacana e ficaram... eu acho que nós temos também pessoas que fizeram esse trabalho. Eu acho que esse é um legado interessante que a gente tem, sabe, Ida? Bom, nós vamos fazer um intervalo agora e eu vou querer voltar depois do intervalo falando de coisas mais pontuais, questões relacionadas a discussões sobre modelo de desenvolvimento, agropecuária, pandemia. Eu acho que eu queria saber do senhor qual o seu olhar, né? Qual a sua análise a respeito da condução da política pública e também falar um pouco a respeito da história do que aconteceu aqui no Acre, para que hoje nós recebamos a classificação de área livre de aftosa sem vacinação, por exemplo. Esse processo que foi construído coletivamente até a gente receber esse selo aqui. Mas a gente vai voltar à conversa com o ex-governador, ex-senador Jorge Viana, aqui no Gazeta Entrevista, logo após o intervalo.